O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Boa tarde. Já começou? Está no ar? Que ótimo. Nós estamos agora no ar pelo CT Hub, certo? Que é a nova marca e a nova identidade do CT Segurança. Confiram no site do CT, vocês vão ver essa nova identidade, que confirma o propósito do CT, na verdade, que é ser o maior hub de conteúdo para a segurança da América Latina. Então, hoje nós estamos aqui contribuindo para isso também, com as nossas convidadas espetaculares, né? Eu tenho uma satisfação imensa de fazer esse programa, porque cada vez que eu faço esse programa, eu encontro com pessoas novas e com as quais eu aprendo muito. Então, eu espero hoje aprender com vocês, espero que todos que estão nos assistindo também aprendam. Esse tema que, para mim, na verdade, é a última palavra se você for falar em termos de desenvolvimento da arquitetura, das cidades e dos edifícios, né? Que é a sustentabilidade e que faz a conexão do edifício com a cidade, né? Pela arquitetura. O Albélio vai apresentar as nossas convidadas, a quem eu já agradeço de antemão a disponibilidade de tempo para estar aqui com a gente. E depois cada uma delas vai falar um pouco delas e o que elas fazem, vocês vão ver, é muito bom mesmo. Albélio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir posteriormente, né? Convidamos a se inscrever no canal, agora CT Hub, né? E não esquecer de dar um joinha também, né? Que isso é muito bom para o programa. Hoje a gente vai continuar a nossa temática, né, com duas arquitetas, né, sobre um tema que, para mim, né, e para o Percival também, e para outros, é vital, porque eu acho que agora a gente está no momento em que a gente, pela primeira vez na história, a gente corre o risco de nos extinguir a nós mesmos, né, pela maneira como a gente está caminhando e conduzindo esse processo, né? Só um dado importante, assim, você tem hoje o que 20 milhões de refugiados do clima por ano, né? Quer dizer, são pessoas que começam a sentir os efeitos da mudança climática. A população pobre, por exemplo, 3/4 vive de agricultura, né? Então isso também afeta profundamente a vida dessas pessoas, né? E qual a contribuição, né, que a gente pode dar? A gente está falando aqui no tema hoje de arquitetura, né, construção, né, que consome hoje 40%, impacta, né, em torno de 40% a questão ambiental, e com duas pessoas aqui que a gente, uma eu conheci pessoalmente, né, que foi em Florianópolis, no evento da Expo Cindy, que foi a Miriam, a gente teve o prazer de conhecer pessoalmente. Percival no aeroporto, indo para Florianópolis, no aeroporto, e a Miriam a gente vai conhecer brevemente, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Mirtz, né, se apresentar primeiramente, e depois a gente passa para a Miriam para contar um pouco do que elas fazem e, a partir daí, a gente desenvolve a nossa conversa. Então, mais uma vez, obrigado e boa tarde a todos. Mirtz, com você.
Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, na medida em que eu costumo dizer que eu vivo por uma causa, e falar desta causa é sempre um privilégio. Então, a todos que nos escutam, vou falar muito mais como pessoa do que como profissional. Rapidamente pediram para me apresentar, eu tenho 64 anos de idade, 42 de formada, 2 pós-graduações, uma da Escola Politécnica da USP, nos sistemas construtivos não convencionais, quando eu era muito jovem, e eu fui professora durante 30 anos na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, como arquiteta, e lá eu desenvolvi inúmeros trabalhos, e inclusive fiz uma pós-graduação sobre rios urbanos. Nesse ínterim, dentro da universidade, eu percebi no trabalho voluntário, junto com os meus alunos, em populações vulneráveis à margem do córrego do Taubaté, que quando você vai fazer um projeto que implica em questões ambientais, você tem uma dificuldade imensa de encontrar quais as leis que você deve seguir para não errar. Então, o que é um rio municipal, que é um rio estadual, que é um rio federal, que leis são essas, que instâncias são essas, e isso é uma dificuldade imensa para quem trabalha com urbanismo, sabe do que eu estou dizendo. Então, quando eu tive a oportunidade, ao ser eleita conselheira do CAU São Paulo, eu fui convidada a ser coordenadora do grupo de trabalho meio ambiente. E, nesse momento, com outros 4 arquitetos, lançamos a ideia de fazer um compêndio de todas as normas ambientais do Brasil, que estão à disposição de todos, de uma forma gratuita. Fizemos um convênio com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e transformamos isso numa linguagem muito agradável, que qualquer pessoa, não precisa ser arquiteto, qualquer pessoa que tenha o menor interesse em entender o que é o meio ambiente, quais as questões que são inerentes a ele, podem ver de uma linguagem muito gostosa e é online. Então, se você aí é um advogado, é um jurista, é um arquiteto, é um empreendedor, que quer saber como fazer um condomínio, como que entra no GrafLab, como é que se organiza, você clica e você vai no site oficial. Então, lá vocês vão encontrar desde os acordos internacionais até a escala que desce ao município na questão ambiental. Então, se vocês colocarem no Google instrumentos de planejamento, licenciamento e gestão ambiental... Mirtes. Oi. Mirtes. Oi. Mirtes. Se você quiser colocar no chat, pode colocar. Ah, tá bom, depois eu coloco no chat. Tá? Vocês vão poder acessar gratuitamente. Pode colocar no chat. Tá bom. Já está na 2ª versão, e agora nós vamos ter o privilégio de assinar, com a nova gestão do CAU São Paulo, a 3ª versão, onde nós escrevemos 2 capítulos novos no compêndio. Um capítulo sobre as mudanças climáticas, que está sendo escrito pelo subsecretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, arquiteto Eduardo Trani, e um capítulo com o Gil Scatena, que é diretor de planejamento da CIMA, e um novo capítulo escrito por mim, pela minha colega de magistério e de projetos sustentáveis, a doutora Vera Santana Luz, sobre soluções baseadas na natureza, que é uma nova métrica que a ONU está procurando difundir pelo mundo, junto com o ICLEI, junto com a USN, para que a gente possa tornar as nossas cidades habitats melhores e a gente tenha uma maior resiliência frente às mudanças climáticas. Então, esses 2 novos capítulos deverão sair ainda este ano na nova versão do caderno. Ele deve ser revisado, porque as leis mudam a cada 2 anos, mas a estrutura geral de 560 páginas está lá. E é muito gostoso, porque lá vocês vão encontrar todas as unidades de conservação do Estado de São Paulo, inclusive que a gente pode fazer agendamento para visitar, se hospedar,
e fazer uma forma de conhecer a nossa natureza de uma maneira com guias, ainda se hospedar nas unidades de conservação. Né? Então, é um privilégio ver a organização do Estado de São Paulo em relação às unidades de conservação. Então, isso, num ponto de vista macro, é um trabalho voluntário, que eu sou coautora junto com o Eduardo Trani, que é o arquiteto, que é o subsecretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e que nós fizemos dentro do Conselho de Arquitetura, e que é um trabalho do Conselho para toda a sociedade, não é só para os arquitetos, mas é para toda a sociedade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Do ponto de vista pessoal, bom, eu passei a minha vida muito preocupada com os impactos que eu causo. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu era fumante. E, como toda boa fumante, quando era novinha, eu jogava minha bituca de cigarro no chão, como todo mundo faz na cidade. E um dia eu percebi que eu defendia tanto os rios e os peixinhos, e aquela água vai para a rede pública cai no rio, e a bituca de cigarro leva 100 anos para se desfazer e mata o peixinho que eu tanto amo. Então, nós, muitas vezes, não por maldade, mas por inconsciência, cometemos muitos crimes ambientais. Então, eu costumo dizer que a gente não pode só ficar esperando os grandes gestos da resiliência. Existem os pequenos gestos que, muitas vezes, é olhar para hábitos que a gente recebeu sem refletir e que acabam sendo um problema muito grande, como bem colocou o Aurélio, que nós estamos no limite, né? Porque os recursos naturais são finitos. E nós temos um agravante que além de estarmos com mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, e chegaremos em 2050 a 9 bilhões, pelas estimativas da ONU, nós temos um problema. As pessoas viviam espalhadas pelo campo. E em menos de 30 anos, nós tínhamos 80% das pessoas do campo e 20%, isso no planeta, não é só no Brasil, o Brasil está nessa também. Os únicos continentes que têm ainda um pouco é a África, que ainda segura um pouco a onda em ter essa população de uma maneira ainda mais uniforme no território, mas nós saímos de 80% das pessoas vivendo no campo, 20% nas cidades, para o contrário. Né? Quer dizer, imagine vocês que em 30 anos as cidades tiveram que crescer para acomodar todo esse contingente de gente. Então, nós não tivemos na história da humanidade nenhum fluxo dessa maneira. E nós não tivemos a percepção disso, nós não tivemos gestão para assimilar as construções, para planejar as nossas cidades, e as nossas cidades cresceram de uma maneira muito aleatória, muitas vezes comprometendo os nossos recursos d'água. Para vocês terem uma ideia, São Paulo hoje importa água da bacia do Piracicaba. Piracicaba é uma cidade que dista de São Paulo quase 200 quilômetros. Então, assim, temos problemas muito graves. E se pensarmos que a cidade onde eu moro, São Paulo, no começo do século XX, tinha a cada 200 metros um olho d'água, e ela recebia visitantes europeus pela sua beleza e pela magnitude da sua vegetação e dos seus cursos d'água, nós vamos perceber que nós erramos muito nas nossas decisões urbanísticas e hoje nós passamos um preço alto por isso. Então, isso vai desde grandes decisões até pequenas decisões dentro do condomínio. Por exemplo, existe uma regra de permeabilidade do terreno. O meu condomínio está respeitando essa regra? Essas são sempre questões quando eu vou fazer retrofit, ou quando eu vou fazer uma análise de situações já existentes. Então, são dois caminhos diferentes, os projetos novos e a gente olhar para aquilo que a gente tem e como é que a gente pode melhorar, né? Então, dentro dessas circunstâncias, o que eu estou fazendo para tornar aquilo mais permeável? As captações de água de chuva, que todo mundo fazia com a calha, um condutor, e jogava direto no meio-fio da rua, será que eu não consigo olhar para o meu edifício, interceptar essa água,
fazer um coletor e reaproveitar para o meu jardim, reaproveitar para lavar os pisos? Quanto custa para um condomínio uma água tratada? No caso de São Paulo, é Sabesp, custa muito caro. No caso de outros estados, terão outras concessionárias, mas que elas cobram. Elas cobram tanto pela água que elas fornecem, como pelo esgoto, que, teoricamente, elas teriam tratado, né? Então, eu procurei desenvolver determinadas métricas para que a gente pudesse medir as nossas decisões. E, durante os cursos que eu dei na universidade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, estudando na Poli os sistemas construtivos não convencionais, eu percebi que os países criaram muitos laboratórios de estudos, e eu tive o privilégio de conhecer em Belo Horizonte, no primeiro congresso da produção industrializada na Universidade Federal de BH, em 1980. Gérard Blacher, que é o pai da industrialização na França, que criou os laboratórios e onde dele saíram métricas de ferramentas que hoje se conhece popularmente por selo Aqua, alta qualidade ambiental, como existem outros selos. Mas por que o selo francês eu optei para usar na minha vida profissional? Porque ele é aberto. O arquiteto e o empreendedor, quer dizer, a gente pode conversar e a gente vai montando que perfil ambiental de um condomínio, de um edifício, a gente vai querer, seja ele horizontal, seja ele vertical, e isso tem ajudado muito, porque os quesitos fazem com que você pense, como disse muito bem o Aurélio, na cidade, que relação é essa desse terreno com a cidade? Que relação ambiental? Né? E olhando para soluções baseadas na natureza, que são os projetos que eu costumo fazer, então, como eu posso tomar cuidado e mitigar? Vou dar um exemplo. Recentemente, eu fiz uma casa para a Fundação Vanzolini, chamada Residência Verde, está no Instagram, que hoje é a maior pontuação, é o projeto mais sustentável do Brasil, a mais alta pontuação do Aqua. É dentro de um condomínio muito bacana, e esse condomínio ele tem toda uma rede de esgoto, mas que ela se conecta na rede de esgoto do município. Então, eu fui pesquisar a rede de esgoto do município, e eu percebi que, apesar de ter os troncos, eles têm poucas estações de tratamento, ou seja, recolhe esgoto, mas joga no rio. E a gente está perto do Rio Tietê, que é de uma beleza incrível. Então, eu sugeri para o empreendedor de colocarmos já um biodigestor no final da nossa linha de esgoto, a gente faz um pré-tratamento e aí a gente joga já pré-tratado esse esgoto, já que a gente não tem noção se realmente ele será tratado antes de chegar no rio. Então, esses são comprometimentos que a gente pode ter com o meio ambiente. Uma outra questão que a gente fez nessa casa é pesquisa tecnológica. Então, quando eu comecei a estruturar o projeto, eu soube que a Eternit estava desenvolvendo uma telha fotovoltaica. Então, a nossa primeira casa acabou de ser instalada, vai ser inaugurada, já está funcionando, já está gerando energia, um telhado com essa telha fotovoltaica, e a casa é completamente autossuficiente do ponto de vista da energia elétrica. E, naturalmente, fizemos também a captação de energia solar para águas de chuveiro, e as águas da chuva, elas são recolhidas, são tratadas e são usadas no jardim e nos vasos sanitários. Então, esses são pequenos exemplos, além, naturalmente, de buscar nos materiais e produtos aqueles que têm uma relação bacana com seus empregados, uma relação formal, aqueles que realmente fazem um uso de energia de uma maneira correta na hora da produção, porque não adianta falar que a minha casa é sustentável e comprar qualquer material. Então, estar ligado também no que está acontecendo do ponto de vista e sermos consumidores que exijam cada vez mais
materiais compromissados com a economia de energia e com a economia de água, é muito interessante. Então, acho que é isso de uma maneira geral e estou à disposição para... e meu escritório, convido vocês para tomar um café. Faz 25 anos que eu tenho teto verde e tenho captação de água na chuva sem antes de se falar de sustentabilidade. Então, todos convidados a conhecer. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, Mirtes, pela apresentação. Sensacional. Aí já foi uma aula, né, de pós-graduação que a gente acabou de fazer. Ela antecipou todas as perguntas que eu ia fazer. Isso daí, sabe o que é, gente? É péssimo costume de professora. Quem é professor de 30 anos não consegue falar de outra maneira. Me desculpe. Não, você falou 30 anos, o meu já são 48. Eu comecei com 14 anos, né? Então são 48 anos. Então, vou passar a palavra para a Miriam. Miriam, você fique à vontade para falar, né, da sua visão, dos seus projetos, do que você faz atualmente. Então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, né? De agradecer também ter conhecido a Albélia ali em Floripa. Para mim foi... Eu já vi aí que a gente já se conectou de uma forma incrível. É um orgulho para mim. Eu gosto de falar sobre sustentabilidade, mas como eu tenho esse lado empreendedor também, eu já vou explicar o porquê. A gente, às vezes, tem que... Quando fala em sustentabilidade, é algo delicado. Porque às vezes as pessoas, vou ter que gastar menos produto, vou ter que... E às vezes não, tem que entender que cada vez que a gente está falando mais sobre sustentabilidade, a gente vê, primeiro, que não tem para onde correr, todo mundo tem que falar de sustentabilidade, e que tem um aspecto econômico envolvido, e às vezes as pessoas esquecem disso, né? Um dos pilares da sustentabilidade é o econômico. Então, assim, eu vou me apresentar, meu nome é Miriam Rodrigues, eu sou arquiteta e urbanista, trabalhei com planejamento urbano em Curitiba, trabalhei na equipe do Greca, eu sou a época da Família Folha, que o Jaime Lerner criou a Família Folha em Curitiba, então eu digo que o bichinho da sustentabilidade picou nesse momento quando a gente é criança, por isso que eu gosto muito de falar de sustentabilidade para as crianças, que eu vejo que elas são grandes influencers aí, né, para a gente levar essa cultura aí para os condomínios, para as casas. E eu sou empreendedora também, porque eu sou sócia do portal do Condomeeting de reunião, né? condomeeting.com.br. A gente já está entre os principais portais do Brasil nessa linha de condomínios. Faz 6 anos que a gente desenvolve jornalismo, revista. A gente está na revista aí que... Depois eu vou pegar uma revista para mostrar para vocês também. Fica o convite aí, porque como a gente busca... diamantes, aí, ó, tem uma revista na mão ali, ó, legal. Exatamente. A gente busca os diamantes pelo Brasil, né, para ser os nossos colunistas, então já fica o convite para vocês estarem escrevendo aí para a gente, porque quanto mais a gente falar de sustentabilidade, de arquitetura, melhor, né? Então, assim, eu fiquei deslumbrada aqui ouvindo a Mirtes falar, saindo coraçõezinhos aqui da minha cabeça, aqui, porque realmente a gente precisa falar sobre isso. Eu faço no Conde TV também, a gente tem uma participação, que é o maior portal no YouTube para condomínios do Ricardo Carpati. Então, todas as quintas-feiras a gente manda material, principalmente falando de Santa Catarina, falando do que está acontecendo aqui. Estou falando de Balneário Camboriú, então o pessoal conhece, fala de Balneário como uma cidade, a Dubai brasileira. E assim, é uma cidade singular, a gente sabe, até... o pessoal aqui não gosta muito que fala que é a Dubai brasileira. O público às vezes fala assim, gente, vamos correr atrás, tem bastante coisa para a gente chegar no nível de Dubai. Ao mesmo tempo, a gente sabe que estamos sim correndo atrás, né, para teve o alargamento da praia, tem um projeto urbanístico agora, o Jaime Lerner fez um master plan para a cidade. Então, se eu for falar de arquitetura sustentável para condomínios, eu começaria falando justamente sobre a visão do urbanismo, do master plan, para trazer isso para os condomínios, né? Acho que a gente pode até fazer um bate-bola aqui também, né? Para a gente ficar mais dinâmico aqui também. Eu vou contar daí um pouquinho do que a gente está desenvolvendo aqui a Condocasa, que é um projeto novo que a gente tem, que vai unir um pouquinho de tudo isso que a Mirtes até comentou, mas levando um aspecto comercial também, por que não, né? Que é trazer ali
na prática, como que funciona uma lavanderia compartilhada, como funciona um mini mercado, como funciona uma portaria remota, por que é tão importante uma blindagem arquitetônica, já que a gente está falando de um canal de segurança, né? Então, é isso que a gente está desenvolvendo agora aí no mercado condominial. Convido todo mundo a acompanhar ali o Condomeeting também, está nas redes sociais. E a Condocasa, que é esse projeto inovador nosso aqui em Balneário Camboriú, né? Porque para a gente falar de condomínios sustentáveis, a gente precisa mais do que nunca falar de cidadãos inteligentes. Então, a gente até trouxe esses tempos atrás convidei a Grazi Carvalho, não sei se vocês conhecem ela, convido também a vocês a conhecerem a Grazi Carvalho, porque ela é doutora na linha de cidades inteligentes. Então, assim, nós precisamos de cidades, não só de prédios, né? Quando a gente fala em Balneário Camboriú, remete muitos edifícios, né? Mas as pessoas precisam de cidades, precisam de mais calçadas, precisam de mais ruas, precisam do cidadão cobrando isso também do município, né? Então, uma questão que a gente tem desenvolvido muito vamos falar de uma casa inteligente, vamos falar de um condomínio inteligente, vamos cobrar também, né, do município, dos vereadores, que estejam implantando as nossas ideias em conjunto. Então, essa nossa ideia, imagino que do Albélio, do Percival até, é trazer essa conexão entre o condomínio e as cidades, porque elas têm que, e as casas, né, elas têm que estar crescendo em paralelo. Maravilha. Percival, passo para você aí a... Bom, bem que eu avisei antes, né, que a gente ia aprender muito aqui nesse programa hoje com essas duas, não? Então, eu queria fazer... Eu acho que a gente pode fazer uma teorização bastante extensa sobre a urbanização, principalmente, que é um fato que a Mirtes citou, né? Que é um fenômeno mundial, né? E, na verdade, é um fenômeno a favor da sustentabilidade, né? A urbanização, e dependendo de como ela é feita, é claro, né? Mas eu fico muito preocupado também com o legado que existe, né? Com dezenas de milhares de condomínios e prédios que já estão construídos e o que esse pessoal vai fazer com esses prédios, né? Então, os síndicos, as síndicas, os administradores têm nas mãos uma responsabilidade, tá certo? E eu acredito, a Mirtes até citou algumas, né? Que seja qual for o seu prédio, seja qual for o seu condomínio, existe uma série de atitudes que você pode tomar, né, para torná-lo mais sustentável. E falando em sustentabilidade, eu estou falando da relação do seu prédio com a cidade, né? Porque o seu prédio não só recebe coisas da cidade, precisa receber, né? Recebe energia, recebe água, recebe coleta de esgoto, recebe transporte público, recebe serviços que estão no entorno, no bairro, né? Como ele devolve coisas para a cidade, tá certo? É uma relação de troca, não tenho dúvida. E o condomínio vamos dizer assim, é quase a célula, né? da cidade, do urbano, né? As pessoas cada vez mais moram em condomínios e cada vez mais vão morar em condomínios maiores, né? E mais complexos, né? Então, tem uma pergunta para a Miriam, nesse sentido, né? Recentemente, a gente teve notícia da aprovação de um novo edifício em Camboriú, né? Na Dubai brasileira, como você falou. Eu nem me lembro qual era a altura dele, mas vai ser o prédio mais alto. É mais de 500 metros. Mais de 500 metros. Qual é a opinião de vocês sobre a sustentabilidade de um prédio desse numa cidade ou numa praia como Camboriú? Qual a opinião de vocês? A minha experiência, né, diz o seguinte: o problema com esses grandes condomínios, na minha opinião, é que eles acabam eliminando a diversidade nos bairros. Eles acabam homogeneizando os bairros. Né? Aqui do lado de casa mesmo, aqui, vizinho,
existia um pet shop, uma pizzaria e uma vilazinha com 6 casas, né, onde tinha um fotógrafo, tinha um café, tinha não sei o que, não sei o que lá. Bom, foi tudo demolido e vai se levantar um condomínio. São 7 comércios que existiam aqui do lado que deixaram de existir. Para onde foram, não sei. Tá certo? Mas isso é uma coisa que eu, por exemplo, eventualmente tenho que procurar outro comerciante aqui próximo, se houver, para aquelas coisas que eu costumava fazer aqui do lado. Eu ia a pé. Descia de elevador e ando 30 metros, eu estava nessa vilazinha que tinha um fotógrafo, que era meu amigo, que tinha não sei o quê. E eles foram todos embora. Então, esse é um problema que diz respeito à relação do edifício com a cidade. Né? E não é também de segurança. Né? De segurança do bairro. Né? Mas, desculpa aí me estender um pouco, existe algum debate aí em Camboriú sobre a sustentabilidade desse prédio, Miriam? Isso aí deu o que falar já, né? Estão me ouvindo bem? Não sei se está cortando. Sim, pode falar. O pessoal que estava dando umas travadas, mas você está bem. Tá bom. Então, isso já deu o que falar. Eu participei da equipe do IAB aqui, né? A gente deu um apoio à equipe do Jaime Lerner quando estava sendo desenvolvido o Master Plan, né? Claro que tem situações que a gente tem um limite de onde a gente consegue participar, né? Eu penso que tudo tem que haver um equilíbrio. Balneário já é uma cidade singular, que nem a gente comenta, né? Ela tem essa conotação dos edifícios mais altos. Então, por isso, mais ainda a importância do projeto de Master Plan, que é desenvolver a cidade como um todo. Então, se for ver hoje, é uma cidade, e quando a gente fala em Master Plan, a gente levar isso para um condomínio, porque quanto mais o arquiteto tiver à disposição a todas as plantas de um edifício. Eu só para citar um pouquinho do condomínio, que também é a área que eu trabalho, antes de falar dos edifícios mais altos, até pedir like já para o pessoal, quando a gente fala dos edifícios mais altos, aí o pessoal quer saber e tudo mais, já deixa o like aí para a gente, né? Já estou pedindo aqui, dando uma de blogueira aqui, pedindo like para o pessoal, e inscrever também as perguntas aí para a gente entregar o conteúdo para mais gente. Mas assim, o Master Plan, quando ele vem, é exatamente para isso. E eu penso que, inclusive, os condomínios, os síndicos, eles já tinham que ter aprovado numa assembleia um valor para a contratação de Master Plan. Porque não tem como a gente falar de uma arquitetura, assim, tem, mas vai ser sempre pontual, nunca vai ser uma visão 2050 se a gente não tiver acesso a entender tudo o que aconteceu já do prédio, regularizar ele em relação às normas, aproveitar ali, colocar a NBR de acessibilidade, fazer todo aquele projeto de manutenção predial através de um Master Plan. Então, eu sou super a favor e quero levantar essa bandeira aí para os síndicos conseguirem aprovar nas assembleias um valor para contratar um arquiteto para fazer um projeto de Master Plan. E ali verificar, né, que nem a Mirtz comentou, consigo fazer uma captação da guarda-chuva, consigo colocar a estação de carro elétrico, consigo pensar numa lavanderia compartilhada. Então, essa é uma visão como um todo, uma visão holística, né? Que mais que nunca o síndico tem que estar sabendo mais de arquitetura, tem que estar sabendo um pouco de cada coisa, né? De engenharia, contar aí com os profissionais para dar apoio nesse tipo de situação. Então, assim, se fosse começar hoje, começaria contratando os projetos. Ter uma equipe multidisciplinar de arquiteto, engenharia, direito, enfim. Mas aí, o que aconteceu? Quando falo em Balneário Camboriú, agora eu vejo que sim, pode-se pensar em edifícios mais altos, desde que esteja a cidade inteira sendo assistida, ter uma cooperativa de reciclagem, que até então a gente falava assim, o que adianta a gente fazer um monte de campanha, nós como uma agência de comunicação também, né, trazer conteúdo para falar sobre reciclagem, para falar que as nossas escolhas começam no supermercado, que normalmente, assim, coisas que eu aprendi, tem muito a ver o que a gente compra com a nossa saúde, inclusive, né? Pacotinho, aqueles de salgadinho, que ele é aluminizado por dentro, ele já não tem o mesmo valor na reciclagem. Então, as nossas escolhas começam no mercado. E aí, o que acontece? Beleza, vai lá, a gente separa tudo. Eu sou a louca do lixo aqui, né, que nem diz. E aí, para onde que vai? Será que vai para o aterro, ganha por peso? Será que, então, são polêmicas assim que, por isso que hoje a gente apoia também a Associação de Síndicos, porque a gente vai unir as demandas da cidade para trazer isso junto para os vereadores, para o prefeito.
Então, quando a gente fala do Masterplan, ele veio agora a favor disso. Então, assim, já deu o que falar. Eu sou arquiteta e urbanista, então tem o lado do urbanismo ali que fala, meu Deus, pelo amor de Deus, um prédio desse tamanho. Mas a gente sabe também que a cidade, pelo que a gente tem visto, está acompanhando, ela está crescendo, né? O que falam assim, tá, vamos fazer um alargamento do alargamento, porque o prédio é tão alto que dificilmente, mesmo com alargamento, não iria fazer sombra na praia, né? Mas, assim, também tem um outro lado, chega 4 horas da tarde no verão, às vezes a gente quer uma sombra, então, às vezes, as sombras dos prédios, até determinado horário, ela é aceitável, né? E agora nós saiu de 20 metros de areia para 70 metros. Então, tudo é um equilíbrio. Eu vejo que se a gente tiver com esse projeto de Masterplan, por exemplo, a gente cresce mais equilibrado. A Mira quer falar ou eu teria uma pergunta aqui para a Mirtz? Bom, eu é o seguinte, sou mais velha. Você vai comentar sobre Camboriú, o prédio, ou eu posso já fazer a pergunta aqui? Eu não sei se o Percival queria minha opinião também, fica à vontade, Percival. Não, claro, é livre aqui, pode dar a sua opinião, claro. Ótimo. Bom, eu não conheço Camboriú em profundidade como a Miriam, então eu vou dizer de uma maneira geral como é a própria angústia do Percival. Por quê? Primeira coisa numa cidade é a preocupação com os grandes fixos. Todo grande fixo produz grandes fluxos. Então, para uma cidade aprovar algo como dessa natureza, ela tem que estar pensando muito bem qual é a mobilidade que ocorre dentro dessa cidade. Que impacto é esse, inclusive, na vida das pessoas que já estão aí nessa cidade. Porque a questão do equilíbrio é o que eu faço para ser uma vedete, chamar a atenção das pessoas que vão de temporada, e como é que é a vida de quem está ali, como o Percival colocou muito bem. Então, o grande problema de você ter esses grandes fixos que destroem todos os laços sociais que existem num determinado bairro, muitas vezes, como o exemplo que o Percival trouxe, é que fica inseguro para o pedestre. Então, nós não estamos fazendo cidades para pessoas, estamos fazendo cidades para o dinheiro, estamos fazendo cidades para o luxo, estamos fazendo cidades para o carro, mas, para quem gosta de caminhar na cidade, eu não vou ter mais os meus encontros, eu não vou ter mais as minhas relações sociais. Então, isso é uma questão que eu acho que aqui no Brasil o nosso urbanismo é muito pobre. E na hora de fazer a aprovação dos projetos, as nossas prefeituras não estão preparadas de uma maneira adequada. Não estou falando de Camboriú especificamente, estou falando de uma maneira geral, porque muitas vezes o que a gente encontra nessas minhas visitas no interior a convite para mostrar o nosso caderno de leis ambientais é um advogado que é o secretário da habitação, que é o secretário de desenvolvimento da cidade, é um amigo do prefeito. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de planejamento, a gente abandonou na década de 70 o tradicional planejamento, como a gente aprendeu na escola, né? Percival, a Miriam é mais nova, mas eu, o Albério e o Percival, acho que temos mais de 40 anos de formado, então é um pouco diferente a nossa vivência da vivência do pessoal de agora em relação à história do que a gente tinha, do planejamento e tudo mais. E digo a vocês, numa das vezes que eu fiz um projeto que teve uma alta pontuação do AQUA, eu fui convidada para ir numa missão na França, apresentar meu projeto lá em Paris e conhecer projetos com certificação AQUA da França. E eu tive o privilégio de conhecer um projeto chamado Rive Gauche, que é espetacular, que é de solo criado. Paris, como São Paulo, tem problema com o solo. Então, eles fizeram uma grelha de concreto em cima da estação de trem e construíram um bairro em cima disso. Então, os gabaritos, a escala, uma quantidade de coisas que é para as pessoas andarem a pé, pegarem o metrô, andarem de bicicleta, porque os grandes fixos que destroem esses lados sociais
urbanísticos te obrigam a usar o carro cada vez mais, o que é também uma tragédia nas cidades, né? Então, eu acho que é uma polêmica, sim. Eu acho que, naturalmente, todos nós queremos concentrar mais para aproveitar melhor as infraestruturas da nossa cidade e acomodar melhor a população que aumentou, mas precisamos pesar muito bem o custo disso e se as nossas infraestruturas existentes, que a gente não vê, que é água, esgoto, leito carroçável, drenagem superficial, estão preparadas para esses fixos de grande escala. Posso complementar mais uma vez? Sim, claro. Só para falar, né, de Balneário, é bem polêmica essa situação, principalmente assim, ó, agora também falando um pouco sobre arquitetura, né, a gente fala de urbanismo, fala de arquitetura. Os edifícios que estão sendo feitos em Balneário, assim, está começando agora a ter umas características mais verdes, digamos assim. Então, realmente, assim, tem coisas aqui que foram anos desequilibrados, só pensavam realmente em construir, você não vê edifícios... assim, eu vim de Curitiba, então, assim, essa visão do planejamento urbano em relação ao Jaime Lerner, que eu falei, a sustentabilidade, a gente, como quando fala agora da Condocasa, que eu vou falar só um pouquinho para complementar isso, que a cidade, aqui a gente já está no limite de edifícios e tudo mais. Então, assim, a tendência agora é surgir bairros sustentáveis. Então, por exemplo, Porto Belo agora ganhou o prêmio, acho que foi o Aqua Platinum, não, foi o LEED Platinum, o primeiro bairro sustentável do mundo, assim, que ganhou esse prêmio Platinum. Então, assim, é uma tendência. A nossa, agora, assim, como profissionais, até que eu vou convidar vocês depois para estarem conhecendo melhor a Condocasa, é justamente aí para esse lado. É que nem quando a gente fala, por exemplo, de comissão, que é um tema polêmico. Comissão, ganhar ou não ganhar, a gente não... É um tema que, às vezes, quem ganha não vai falar que é antiético. Claro que a gente sabe que é, mas assim, nós vamos falar como valorizar a profissão para não ter que depender de comissão. Então, a nossa parte agora em relação à sustentabilidade é isso. Vamos falar de edifícios mais sustentáveis, vamos falar de arquitetura mais inteligente, por isso, porque assim, não teve limite, Balneário Camboriú foi, assim, também não sei como que aprovam edifícios tão altos, porque tem essa questão da infraestrutura, mas tem gente que defende, porque, por exemplo, o Balneário tem eles têm que pagar um valor bem alto para conseguir construir um edifício tão alto, que é justamente para investir nessas infraestruturas da cidade. Mas é bem delicado realmente essa situação. É a vocação da cidade, a gente sabe que gera bastante mídia, né, mas é um tema bem polêmico. E nós, como urbanista, como arquiteto, a gente busca, ao contrário, mas o que já tem, a gente tem que cobrar que seja feito da melhor forma, seguindo normas, seguindo leis, e está longe disso. Acho que é aí que está a questão. A gente tem que cobrar aí dos órgãos de ter uma infraestrutura, de ter um hidrômetro inteligente, que é isso, por exemplo, que a gente está cobrando ali. Vamos falar de segurança nas edificações, porque vai ter agora a demanda dos carros elétricos, vão vir com tudo. Então, a gente está trabalhando nessa situação ao contrário. A gente não vai falar só do que está acontecendo, mas vamos trabalhar nessa questão juntos aí para a gente levantar essas bandeiras da sustentabilidade. Eu acho assim, eu queria aproveitar as falas de vocês, que eu fui anotando aqui algumas coisas. O que me parece, a gente chega num momento que, quando a gente trata do tema da sustentabilidade, me parece que a questão da informação não é mais um problema, né? Por exemplo, o trabalho da mídia, o trabalho da MIS, não é um problema. E, por outro lado, eu fico vendo também que, às vezes, a gente tem soluções muito pontuais, né? Por exemplo, a gente pensa de uma forma estanque. Quando a gente olha para a sustentabilidade, eu tenho que ter uma visão de um sistema, né? Porque se você olha na Associação Brasileira dos Municípios, eles têm uns dados de monitoramento, mais de 50% das cidades brasileiras sofrem com problema de alagamento, né? Pessoas que estão em situações de risco, você vê o estado da Bahia, né? 45% da população vive em estado de risco, né? Em áreas de risco urbano. Então, essa questão da gente pensar o sistema, né? Aí a gente está falando de políticas públicas, né? Entra a questão dos condomínios dentro dessa questão. E a minha pergunta que eu
colocaria assim para a Miriam, nesse momento, dada a experiência dela também com o setor público, é o que falta articular para que essa questão da sustentabilidade ganhe mais força, por exemplo, no dia a dia. Claro que, como a Miriam falou, tem as questões econômicas? Tem. Né? Então, mas só a questão econômica é o modelo, né, que a gente tem, que já se exauriu. A gente precisa construir uma nova relação, né, econômica, talvez, com a natureza, né, repensar toda essa estrutura. Se é um problema de educação, também não sei, porque parece que a gente não processa esses acontecimentos, parece que o cérebro não capta o problema, né? Principalmente quando a gente fala em questões mais de longo prazo, que não é mais, né? Se a gente vê os relatórios do IPCC, que eles chamam agora de relatório do fim do mundo, é assustador, né? Então, assim, Miriam, o que falta assim, dentro dessa articulação entre público e privado? O que está faltando para a gente fazer acontecer a sustentabilidade? O que Então, vocês eu vou falar o que eu acham? acho Agora é para as duas aí. Em relação a Balneário Camboriú, a nossa cidade aqui, até assim, eu já estou 6 anos nessa luta aí de falar de sustentabilidade aqui junto com os síndicos de Balneário Camboriú, né? Quando que eu vi que eu não ia conseguir, quando que eu vi que daria para pedir ajuda? Em momentos que falaram para mim, não fale mais de lixo, porque senão... Eu hoje sou atiradora de arco e flecha, tá? Então, o máximo que eu faço é tirar de arco e flecha. Então, assim, mais do que isso, não vá sozinha. Já me falaram isso, sabe? Então, assim, eu não posso falar de lixo sozinha, porque lixo é dinheiro. Então, até que ponto eu vou falar disso como uma idealista? Porque eu era realmente idealista, né? Vamos falar de evento, vamos trazer a cooperativa, vamos ficar lá, e daí, cadê a cooperativa? E daí pode o pessoal coletar nos condomínios? Não pode, daí tem o trânsito envolvido, não tem. Enfim, a gente apoiou a criação de uma associação de síndicos aqui em Balneário Camboriú. E aí, quando teve a questão da regularização sanitária, que aqui em Balneário foi obrigado os síndicos a provar que o condomínio estava regular, né, em relação ao esgoto, foi feito um trabalho belíssimo, só que deram um prazo muito curto e, peraí, tem os dois lados, os síndicos também não vão tirar dinheiro, às vezes, do nada, eles não estão se recusando a fazer, às vezes precisam estender o prazo. Juntamos o pessoal, lotou o plenarinho aqui em Balneário Camboriú, e aí eu falei, nossa... Temos força, temos representatividade, né? Nós, o Condomite, como apoiando a associação. Então, assim, eu vejo que se unir pessoas, por exemplo, uma associação, enfim, órgãos, aí sim vai, porque uma coisa é a gente, às vezes, tentar sozinho, outra coisa é a gente pegar de mais pessoas. Então, assim, está colocando em pauta o lixo, a gente está colocando em pauta a regularização sanitária, agora a gente vai trazer a Celesc para a gente poder falar das demandas dos carros, que vão chegar e vão vir com tudo, né, porque a gasolina não para de aumentar, então, se Deus quiser, até nós, inclusive, vamos ter carro elétrico, eu, pelo menos, é meu sonho ter. Então, assim, eu penso que essa conscientização tem que ser em massa, senão fica, a nossa, que nem a gente fala, a vida passa tão rápido, né, que nem o pessoal falou sobre o legado, né, a gente quer deixar um legado, então, assim, às vezes, mais sozinho fica mais desafiador. Miriam, existe um pessoal que defende que carro elétrico não é mais adequado para o Brasil, que nós temos o etanol, que poderia mover os carros sem a necessidade da eletricidade. Né? Então, é preciso a gente tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque sustentabilidade não é tecnologia. Mas ela anda assim, ela anda muito da tecnologia acaba apoiando a sustentabilidade. Encurtar o caminho, sim, com certeza, né? Gestão. Não, hoje em dia a gente não faz nada sem tecnologia, mas tecnologia não é sustentabilidade, tá certo? Pode ser até uma parte, pode ser até uma ferramenta. Eu acho que é mais uma ferramenta. Mas isso seria bom. O Albélio, que ele é crânio nisso, hein? A gente poderia definir sustentabilidade, Albélio. Não, eu vou primeiro ouvir a Mirtz aí, que eu fiz uma pergunta para ela também. O que a gente acha que é
a sustentabilidade, na verdade. Né? Ótimo. Pode ser muita coisa. Né? Isso, vamos ouvir a Mirtes, né, sobre essa questão que a gente tinha. Hoje eu sou voluntária pelo Conselho de Arquitetura, não sou mais conselheira, mas continuo atuante com as minhas colegas. Nós elegemos uma chapa só de mulheres aqui no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Né? Eu fiz parte dessa chapa, mas pedi para ficar lá atrás, porque pela quantidade de votos eu realmente quero ficar só ajudando, só apoiando, e eu fui recomendada para assumir um assento no CONSEMA, no Conselho do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e junto com a arquiteta Violeta Kruglusri, nós temos um assento, um voto do Conselho de Arquitetura nessas questões. O que eu vejo? Eu vejo que a gente tem um movimento cada vez mais de transmitir o licenciamento da esfera estadual para a municipal. Em São Paulo, hoje, dos 650 municípios, nós já temos 40 que fazem licenciamento. E também vejo que isso é um problema, porque os municípios têm menos recursos e, naturalmente, ter profissionais que tenham uma bagagem maior para estar olhando, se deparando sobre esses licenciamentos de condomínios e de toda a natureza. Você sabe que um condomínio grande, nós, inclusive, votamos no CONSEMA o EIA-RIMA deles, né? Eles têm que apresentar no conselho, e muitas vezes a gente coloca restrições, porque o município já tem problema de água, porque aquela concentração está dentro de áreas de manancial, então tem uma série de questões assim. Então, a relação do Estado aqui em São Paulo, eu vejo que ele tem uma Secretaria de Meio Ambiente muito boa. Trabalhei lá dentro, 40 técnicos nos ajudaram a montar esse caderno, Audélio, e eu fiquei encantada de ver a quantidade de gente pós-graduada trabalhando na questão ambiental no estado de São Paulo. Então, é uma coisa que me deixou muito feliz. Está dentro, está ligada com o pessoal da CETESP, com a doutora Patrícia Iglesias, enfim. Eu não imaginava que fosse de tão alta qualidade como quando eu passei a fazer um trabalho voluntário lá dentro, não é? Do ponto de vista dos municípios, os municípios eles enfrentam muitos problemas. Por quê? Porque a gente sabe que administrar qualquer questão pública é administrar conflitos. E existem muitos interesses. Então, eu acho que o nosso problema, Audélio, vem um pouco na linha de trabalhar a educação de baixo para cima. Por quê? Porque se a gente não tiver consciência que todos nós fazemos parte do problema e todos nós fazemos parte da solução, a gente não vai encontrar saída. Então, quando eu vou fazer as minhas palestras, eu sempre coloco, olha, aqui não existe o bonzinho e o mauzinho. Todos somos bonzinhos e todos somos mauzinhos. Acontece que a gente tem que sentar, conversar e convergir para o mesmo ponto, que é a sobrevivência nossa e dos nossos netos. Porque o tempo da natureza é diferente do tempo econômico. Então, antigamente, quando se falava em sustentabilidade, era uma matriz de 3 bolas, que era o econômico, o social e o ambiental. Hoje, já se discute essa matriz como uma grande bola, que está o ambiente, uma bola menor, que é o social, e a bola pequenininha, que é o econômico. Porque, neste momento, nós não estamos falando de custo, nós estamos falando de investimento. E aí o Percival tem razão. Tecnologia é uma ferramenta e é uma parte disso. Mas você estudar um edifício, como a gente faz projeto aqui, que cada fachada ela está interligada com o sol, com o vento, com o que vai acontecer. A gente tem que fazer simulações desse edifício, o que ele está fazendo nas vizinhanças, senão o água não te pontua. Quer dizer, como é que eu faço a espessura dessa parede para consumir menos ar-condicionado? Mas nem todas as paredes precisam da mesma espessura. Na face sul, em São Paulo, eu preciso muito menos do que na face oeste. Então, como eu posso trabalhar o edifício, o projeto, como um ser vivo? Né? E a gente também saber
que temos a nossa parte, como muito bem colocou a Miriam, separar o lixo. Por que todo condomínio não tem uma caixa de compostagem lá embaixo para a gente diminuir o lixo úmido e ainda colocar no jardim e ter as minhocas e ter tudo mais? Eu tenho isso no meu escritório, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar isso. E muitas vezes, mesmo no retrofit, que às vezes eu sou convidada para fazer trabalhos de retrofit difícil, as pessoas estão muito mais interessadas em trocar um piso que está estragado do que olhar para si mesmo e ver qual é a sua conta de água, qual é a sua conta de luz. Como você pode investir, por exemplo, um dinheiro que em 5 anos se pagou e o resto da sua vida é lucro, porque vai gerar energia fotovoltaica, é isso. O resto vai gerar grana para você. Então, assim, a gente tem que parar de pensar, é caro, é isso. É investimento. E eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês, porque a Fundação Vanzolini luta, que é a fundação credenciada para representar o selo Aqua aqui em São Paulo, há muitos anos para a gente ter um dinheiro mais barato para fazer construções sustentáveis. E acaba de sair um acordo com o Banco Mundial. Então, o Banco Mundial, para os projetos que terão a certificação Aqua, que comprovem que tem uma redução do consumo de entulho, que, como você bem falou, é 40%, 40% na construção do edifício. E detalhe, hein? Para cada edifício que você constrói, 1/3 de material sai com um entulho de lá de dentro absurdo. A cada 3 prédios você faria um quarto. Então, nós temos que pensar racionalmente nessa construção. Nós temos que pensar nessa maneira, como o Percival coloca muito bem, de trabalhar o tradicional para gerar conforto térmico dentro, consumir menos ar-condicionado, e todo mundo lucra. O dono do apartamento lucra, você, quando pagando o condomínio, lucra, a cidade lucra, porque vai ter mais energia, não precisamos usar a termoelétrica. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar para a gente mesmo. E do ponto de vista pessoal, só a torneira está pingando, meu filho, corre trocar o corinho. Não é porque a água está embutida no condomínio que isso não é um problema seu, é do seu bolso que sai também isso. Tá certo? Suas lâmpadas têm um dinheirinho, troca por LED, sabe? Isso vai ter um consumo menor de energia, sabe? Abre as janelas, deixa ventilar, procura ter espaços com ventilação cruzada. Quer dizer, porque 9 meses do ano, você, com a ventilação cruzada, resolve o conforto térmico dentro de um apartamento. 3 meses é que o ar externo vai estar tão quente que você não vai aguentar, mesmo fazendo as trocas com o ar externo. Então, são essas coisas que a gente precisa pensar. E outra, não aceitar sacolinha de plástico, gente. Anda com uma sacolinha na bolsa. Homens, mulheres, carreguem aquilo, vai na padaria, não precisa voltar com um monte de sacolinha de plástico. Por isso que eu falo que a coisa vai da escala micro para macro, né? Dessa relação das grandes políticas, das grandes leis, do que você pode fazer e do ponto de vista pessoal, o que você está fazendo, porque viver é impacto. É isso. Então, Miriam, mas do ponto de vista pessoal, falando inclusive do síndico, da síndica, né? O que o condomínio pode fazer? Né? Não é necessário uma política global, né, para guiar você nesse caminho. Né? Existem muitas atitudes práticas do dia a dia que os síndicos, as síndicas podem tomar a partir de amanhã, tá certo? Para ir tomando o caminho da sustentabilidade dos seus condomínios, dos seus prédios. Né? Me parece ser assim. As crianças... Como a Miriam citou, que ela ia no supermercado, né, comprar coisas, o condomínio também compra, né? O condomínio compra produtos de limpeza, por exemplo. Né? Esses produtos de limpeza, quando despejados na rede pública, qual é o efeito deles? Né? Tá certo? Qual é o efeito de você despejar na rede pública o óleo de cozinha? Né? São atitudes práticas de você tomar pequenas ações, pequenas providências que começam a ajudar o global, tá certo? Começam a ajudar o geral. Tipo você descartar o óleo de cozinha da maneira correta, né? E não despejá-lo na rede pública. Né? Tipo você procurar comprar produtos de limpeza para o condomínio que
cuja descarga na rede pública não cause tanto problema. Não? E aí vai. A Miriam citou, a Mirtz citou, inclusive, você deixar a janela aberta, quer dizer, mais simples do que isso é impossível. Né? Mas essa mentalidade ela tem que ser difundida, né? Ela tem que ser essa cultura, vamos dizer assim, os síndicos e síndicas têm que absorver, né? Tá certo? E isso não depende de nenhuma tecnologia, é só uma atitude. Não? Posso falar um pouquinho para vocês da Condocasa? Sim. Então, foi pensando nisso, né, da questão do macro. Às vezes eu falo do macro, assim, por exemplo, que eu falei da associação e tudo mais, porque a minha irmã é da imprensa, ela é jornalista, então a gente está lidando no dia a dia com o macro nesse sentido de vamos falar com vários síndicos ao mesmo tempo, né? Mas, assim, a Condocasa, a gente está criando aí faz 6 anos, eu participei da Mostra Container lá no Paraná, a gente teve lead nessa participação Gold, né? Foram 2 anos que eu deixei família de lado, deixo de ganhar dinheiro e a gente vai até chegar no fim de um projeto para ter uma certificação dessa, né? E participei da Casa Cor em Floripa ao mesmo tempo e junto os eventos do Condomeeting, né? E aí a gente vai vindo à mostra e o pessoal quer falar, que nem a Mirtz comentou, do biodigestor, e eu queria falar para mais gente, daí vem o piso drenante, aí vem uma máquina que tira a caliça, né? Chamam de caliça aqui, não sei se em outros lugares do Brasil, os resíduos da obra, né? Tritura, e quem sabe a gente pode usar isso em calçada, a gente está estudando isso. Daí, gente, eu quero colocar todo mundo num lugar só e quero falar para as pessoas mais sobre isso. Então, a gente alugou, faz 6 meses, uma casa que está em obra agora, aqui em Balneário Camboriú, no meio de um monte de prédio, para justamente convidar as pessoas para irem lá conhecer. E o que a gente quer fazer? É esse impacto que a Mirtz falou ali, né, e o Alberto também comentou, de ter ali, mesmo que seja a inteligência artificial, ou mesmo numa visita guiada, alguém passando, quantos anos você tem, perguntando para as pessoas que estiverem visitando a casa, e passando uma ideia de quanto que a natureza já teve que produzir até hoje para nos manter vivos. Que a gente quer exatamente, opa, peraí, o que eu posso fazer? Colocar lá o regulador de água, né, que a Mirtz comentou ali, não, eu posso pensar no edifício como um todo, mas ação mínima. Então, nesse sentido que a gente quer trabalhar o cidadão como individual, né, e levar isso até o coletivo e vice-versa, do coletivo para o individual. Então, ali, desde a recepção, o caso é de 1981, então a gente vai contar as histórias de como que era a arquitetura antes, aí o que está acontecendo agora, produto de nanotecnologia, produto de limpeza, que nem foi o Percival comentou ali, né, que trazer isso para a cultura, porque as pessoas querem ver espuma, elas acham que só vendo espuma que vai limpar, sendo que a espuma para o meio ambiente é uma das piores coisas, né, que tem que agride o meio ambiente. Então, vamos ver, ensinar o pessoal, os zeladores, que com um frasco, às vezes ele consegue usar 100 frascos, deixar de descartar no meio ambiente, né, por produtos ecológicos. Então, é isso que a gente está trazendo agora, que é para conseguir resumir isso. Então, nessa visita que a gente quer fazer, até vou falar com a Mirtz depois aqui, nos bastidores, para a gente desenvolver um conteúdo em relação a isso, que é essa visão como um todo, né? Não, eu posso colocar com 35, 40 reais, 50 reais, um produto na minha torneira que eu vou reduzir a água. Não, eu posso sair daqui tendo uma noção que eu posso colocar placa solar e fotovoltaica, eu tenho que ser rápido porque os impostos estão aumentando. Então, assim, esse é o nosso papel como cidadão mesmo, como agência, né, junto com os síndicos, de trazer essa consciência. E realmente, que nem a Mirtz falou, eu sou, que nem eu falei, da picada ali pelo pessoal do Jaime Lerner da época da Família Folha, e a Família Folha está voltando a Curitiba, porque eu vejo as crianças como principal, né, agente ali de transformação dentro de uma cidade, do condomínio, e eles às vezes ensinam até os pais, né, então assim, São Paulo está na frente, eu gostaria de falar até humildemente aqui, que já tive várias aulas aqui com a Mirtz já nessa horinha nossa aí, e porque São Paulo está na frente, Florianópolis está se desenvolvendo super bem, Salvador parece que tem um IPTU verde que tem 70 itens, e a gente tentou implantar aqui em Balneário, dos 23 que a gente levou como mais essencial, implantaram 5 itens, mas mesmo assim não divulgam nada disso, eles acham às vezes sendo que é o contrário, a cidade sai ganhando. Então, assim, a gente está realmente desenvolvendo algo que seja nesse sentido. Vamos tentar trazer essa consciência para os síndicos, vai ter sala de palestra, então eles vão poder trazer os moradores dos condomínios também para conhecer, para encurtar caminho, né? Porque
todo dia eu estou aprendendo, né? Isso que a gente é focada na área de arquitetura e sustentabilidade, mas todo dia a gente tem que aprender. Uma coisa também para eu falar com a Mirtz aqui, a gente tentou ver o biodigestor, por exemplo, para colocar lá na casa, para servir como exemplo, só que a EMASA falou para a gente, não, porque se vocês tratarem, para a gente fica pior, porque daí a gente tem que tratar como um todo. E aí o que acontece? A gente percebeu que ao invés de falar de biodigestor em Balneário Camboriú, que já tem o tratamento de esgoto, a gente vai ter que usar a cidade do lado, que é de lá que vem o esgoto para as nossas praias. Então, para ver como que funciona essa questão que a Mirtz comentou ali de ir para o estadual, eu já fiquei antenada aqui, opa, vamos tem detalhes que realmente só em nível estadual mesmo para a gente tocar. Eu acho que tem uma questão. Quer falar, Mirtz? Não, pode falar, depois eu falo, não tem problema. Não, eu acho que tem uma questão dentro dessa complexidade, né, que a gente está falando, é que se a gente não entender, né, que embora a gente esteja no topo dessa cadeia alimentar, vamos dizer assim, nós somos os únicos que dependemos de tudo que está lá embaixo. Vou falar agora. Então, essa questão, quando o Percival coloca, né, que a gente tem que ter essa criatividade para fazer isso ou aquilo, a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa fazer isso porque nós dependemos desse ecossistema como um todo, né? Eu acho que, e aí, quando a gente fala do papel do síndico, para mim existe uma coisa que é essencial para tudo, é eu conhecer qual é o problema, né, daquele condomínio, qual é o problema da minha cidade, porque a gente está agindo, muitas vezes, sem conhecer as coisas. Não é? E quando a gente volta, eu trabalhei com Aqua há muitos anos, aqui em Belo Horizonte, né, no Parque Avenida, nós fomos o primeiro condomínio do Brasil em operação a ter a certificação, e nós conseguimos a pontuação máxima em todos os itens que só nós temos na América Latina, e a Fundação Vasolino está pesquisando a nível de Europa. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que olhar, e eu vou responder a pergunta do Percival sobre o que é sustentabilidade, é que você tem que tratar isso como um sistema, onde você tem todas aquelas unidades que são ligadas pela certificação. Tá certo? Então, quando eu olho, aí vamos sofisticar aqui, né, que a gente está num ambiente de alto nível. Então, vamos pensar essa questão da sustentabilidade como uma rede, uma teia de relações. Por isso que ela é complexa, pessoal, porque essa ideia de desenvolvimento sustentável, quando começou a ser discutida na ONU, como que isso surgiu? Os engenheiros florestais, o pessoal da piscicultura já trabalhavam com isso. Quer dizer, eu desmatava, produzia peixe, esperava um ciclo e produzia. E alguém teve a ideia seguinte: e se a gente aplicar isso para o mundo? Aí ficou complexo. Você criou uma coisa que é difícil de você mensurar. E como a gente pensa pontual, a gente cria eixo econômico, eixo social e eixo ambiental. Aí você dá prioridade aqui. Não, se a gente não pensar, começar a estudar essas novas disciplinas, teoria de complexidade, teoria de causa, estruturas dissipativas, para a gente entender exatamente o que eu fiz no Parque Avenida. Eu criei um sistema. É tanto que hoje, se você trocar uma empresa, se não tiver no mesmo nível e na cultura que foi, você quebra tudo. Porque você constrói isso aqui, ó. Ele tem que ter esse interligamento. Então, a sustentabilidade tem a ver com isso, né? Com esse sistema, né, que a gente tem que entender o que é, a sua complexidade para poder agir dentro dele. Ficou mais complexo ainda, mas eu vou passar a palavra para a Mirtz. Não, mas só um parênteses. Mirtz, você me dá uma licença? Claro, mas, por exemplo, Albélio, qualquer edifício causa um impacto na cidade. Sim. Qualquer edifício. Tá certo? Claro. Inclusive um impacto estético. Sim. Né? Você conhece diversos exemplos, todos aqui conhecem, de edifícios que causaram tal impacto em determinada cidade que passaram, inclusive, a ser o orgulho da cidade. Os habitantes têm o orgulho de ter aquele edifício naquela cidade.
faz parte, inclusive hoje, da cultura da cidade. Agora é difícil maleta aqui. Isso também é sustentabilidade, tá certo? Isso também é sustentabilidade, é a qualidade de vida das pessoas daquela cidade. Não? Tá certo? Mas, Mirtz, por favor. Bom, eu vou retomar na linha que vocês todos disseram, porque, para mim, tudo é um organismo vivo, seja na pequena escala ou na grande escala, né? E eu costumo, nas minhas aulas, nos meus cursos, começar com uma imagem de uma lemniscata, que é aquele símbolo do infinito, sabe, aquele 8? Então, eu aprendi há muitos anos atrás, com o pessoal ligado até à antroposofia, que uma cidade, uma empresa, uma pessoa fica doente quando as necessidades dela são desequilibradas com as suas capacidades. Então, é esse equilíbrio dessa grande teia, que é a própria natureza. Se olharmos para a natureza, a borboleta está associada a uma flor, que está associada a uma minhoca, que está associada à terra, que está associada à raiz da árvore, que está associada à água que ela vai buscar e joga para o meio ambiente, que vai formar as nuvens, que vai cair a chuva, e que, se não tiver a folha dela, vai assorear a terra, vai prejudicar. Então, se você não entende todos os ciclos da natureza, você não vai conseguir pensar direito a arquitetura que você quer fazer. Deixar o solo livre, deixar a passagem entre os edifícios. É uma delícia. Você vai para Nova York, é uma delícia você andar, que você passa no meio de um edifício para outro, você sai de uma rua e vai para outra. Você vai no Rio de Janeiro, aquele edifício do MEC, que ficou com toda aquela praça livre, são cidades gentis, do que todo esse monte de muro, um monte de grade, um monte de problema que a gente tem das seguranças que são reais de uma cidade, de um sistema que a gente vive, de um desequilíbrio econômico enorme entre as pessoas, né? Porque as pessoas não estão morando nas áreas de risco porque elas querem, é porque elas migraram e a cidade não se preparou para recebê-las. Porque num condomínio nós temos um síndico e o prefeito é o síndico da cidade, né? Os vereadores é um conselho que trabalha junto com o síndico. E a gente tem que olhar para tudo isso e tentar, mesmo dentro de edifícios, de condomínios que a gente recebeu, dentro de uma métrica que era, eu não quero trabalho com planta, então pavimenta tudo, um monte de condomínio não respeita a regra mínima da prefeitura dos 15% de área permeável, gente. E depois reclama que a inundação está entrando dentro do prédio. Vai entrar mesmo, entendeu? Por quê? Porque você tem que contribuir. Às vezes está em cima de um olho d'água, você vê lá a bomba jogando água do lado de fora, em vez de colocar numa reservação e molhar as plantas. E planta é necessária para filtrar o ar, fazer uma parede verde, para voltar a borboleta, para voltar a abelha. Mesmo as grandes cidades precisam da renaturalização. Nós estamos ficando doentes porque nós construímos cidades doentias. Eu gostaria de dizer para vocês, vindo a São Paulo, para visitarem o centro de São Paulo, que um arquiteto, André Graziano, ele teve uma oportunidade de trabalhar na subprefeitura da Sé, e ele saiu quebrando asfalto onde ele podia, gente, fazendo jardins de chuva, mini florestas no centro de São Paulo, e trabalhando com a diversidade. Em alguns lugares ele fez land art, uma coisa assim lindíssima, reproduzindo aqueles arcos que a gente aqui em São Paulo conhecia como arcos do Jânio, com plantas, que ficou uma beleza. Então, eu sugiro que vocês façam um passeio e como diminuir o problema de enchente no centro de São Paulo a partir das iniciativas que ele teve a oportunidade, foi lá e fez, né? Então, Miriam, tem muita coisa legal, como os jardins de chuvas, as valetas de captação,
que os condomínios podem começar, na minha opinião, os que puderem, olhar para si e falar onde é que eu posso quebrar e ter um jardinzinho aqui para voltar a minha borboleta, para voltar. Como é que eu faço a compostagem? Combina com todo mundo. Olha, agora nós vamos recolher só o lixo que não tem casca de laranja, casca de cebola e vamos fazer uma compostagem aqui dentro. Vai diminuir muito o lixo que vai para o lixão. E se diminuir isso, diminuir o caminhão passando pela cidade, diminuir a borracha no piso, diminuir o diesel. A gente não tem noção, quando a gente toma uma atitude certa, a somatória das pequenas atitudes certas, a escala que isso vira. Então, eu estou com o Percival, que tem muita coisa que a gente não precisa esperar o macro vir de fora para dentro, que dá para a gente começar um movimento de dentro para fora e levar essas questões, assim como a Miriam está fazendo agora, de difusão das boas práticas, para que a gente possa estar unidos nessa resiliência que será necessária para que o planeta possa continuar existindo. Sensacional. Percival. Obélio. Diga. Eu acho que a gente estourou o horário faz tempo aqui. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter que encerrar. Bom, a gente deixa elas convidadas. O Bruno não falou nada, né? Por isso que a gente foi tocando. A gente deixa elas convidadas para um próximo, né? Isso. Eu queria deixar os parabéns pelo trabalho que a Mirtes vem fazendo, né? Ela trabalha muito nessa área de normatização, de regularização desse tipo de coisa. E queria cumprimentar a Mirtes por essa iniciativa do Condo Casa, que é a divulgação dessa, resumindo assim, é a divulgação da cultura, vamos dizer assim, da sustentabilidade entre síndicos, moradores e tal, que é uma coisa fundamental. Estou à disposição de vocês duas para contribuir no que for possível. E vou pedir para o Obélio, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi excelente, foi muito curto, já deixo o convite para a próxima. E vou pedir para o Obélio encerrar o nosso programa antes que a produção tire a tomada, o pino da tomada. Mas antes de eu encerrar, eu vou dar 1 minuto aqui para Mirtes e para Miriam fazer as considerações finais. Isso, eu acho que... Isso. Né, para a gente encerrar. Né? Vamos lá. Bom, vou procurar ser bastante breve. Eu sou uma otimista. Eu acredito que a gente tem um poder enorme de transformação. Eu acho que a gente tem que ter empatia com as pessoas ao nosso lado, que a gente deve procurar ser pessoas muito amorosas, e amorosas em todas as escalas. Amorosas com o nosso irmão, amorosas com os animais, com toda a biota, e que a gente deve procurar a cada dia fazer o nosso melhor, para que a vida valha a pena, não só essa breve temporada que a gente está aqui, mas tratar com carinho tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos antepassados. Foi um privilégio estar com vocês, de aprender com vocês, e agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído um pouco para que vocês também, como eu, já com 64 anos, sonhando sempre com um mundo melhor. A gente vai conseguir. Com certeza. Bem, pessoal, eu vou agradecer vocês também pela oportunidade. Mirtes, muito obrigada aí pela aula aí de arquitetura, e a gente se complementando sempre. Fica o convite também para todo mundo que quiser fazer parte. A Condo Casa não é só, a gente está em 14 arquitetos, somos em torno de 20 profissionais lá, mas a casa é de todos, né? De todos os síndicos, de todos os especialistas, todo mundo que quiser fazer parte desse ecossistema, através de conteúdo, através de trazendo produtos para a gente também poder divulgar. E visitem Balneário Camboriú também, nós também estamos implantando na casa agora, que é bem importante, um sistema de certificação e qualidade para os fornecedores, porque a gente sabe quem que nunca teve problema aí com o fornecedor, né? Então, isso é uma bandeira que a gente vai levantar com a casa, que é trazer treinamentos. Eu já estou sonhando em trazer a Mirtes também, pessoal, para vir aqui para palestrar, em torno de 60, 90 dias aí. A gente já conseguiu o apoio de grandes fábricas,
Roca, Cepa, a Viga, Omo Lavanderia Compartilhada, marcas bem fortes, assim, então, para a gente, assim, nem dorme à noite, né, porque é um compromisso grande também, a gente fala com orgulho, mas é realmente um compromisso a gente estar aí desenvolvendo o mercado condominial, então, agradecer vocês aí mais uma vez. Ok, gente, nós aqui agradecemos, aqui a produção, particularmente eu e o Percival. E uma coisa que é importante, né, dentro desse debate que a gente está fazendo, é que a gente teve uma mudança muito grande, né, de paradigma. Antigamente a gente só falava de questões teóricas, hoje a gente fala de questões teóricas e questões práticas, né? Eu acho que aqui a gente teve 2 exposições, 2 aulas, né, palestras brilhantes, não só de teoria, mas o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que essa questão do fazer é que inspira. Eu só inspiro o outro através do meu comportamento, né, daquilo que eu faço. Não adianta eu falar bonito, se eu... mas o que você faz? Então, não faz sentido. Então, eu acho que isso foi importante. Espero que as pessoas tenham muitos insights, né, a partir de tudo isso, né, que foi debatido, que foi colocado, claro, ninguém fechou questão, porque o tema é muito amplo, é complexo, mas a gente espera ter dado a nossa contribuição para esse debate. Então, boa noite a todos, muito obrigado, especialmente a Mirtes e a Miriam, por ter aceitado de prontidão, né? E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.